Minha sombra me assustou. Lembra que eu li um relato? Eu li, né? Li esses dias. Foi na coletânea? Não sei, da menina que falou que tava sob a luz do luar e não sei o que. De repente ela olhou pro lado, ela viu uma sombra do lado da sombra dela. E ela tinha certeza que tinha alguém seguindo ela. No que ela virou pra olhar, não tinha ninguém, mas a sombra de ninguém tava ali no chão, do lado da sombra dela, né? Aí que eu lembrei disso agora, mas vamos ver este relato. Minha sombra me assustou. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 27 anos e moro em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. É isso? Bela Vista? Já tem tempo que eu estou procurando um relato como o meu no canal, mas até o momento ainda não achei. Se alguém já passou por uma situação parecida, deixa nos comentários. O relato não terá nomes. Bom, Ana, não me recordo muito bem a minha idade, mas acredito que eu devia ter entre 9 e 10 anos. Acredito que era umas 5:30 da tarde e eu resolvi assistir TV. Meu pai, como era muito econômico, sempre tirava a TV da tomada após assisti-la. Ou seja, quando íamos ligar a TV, tínhamos que ligá-la direto na tomada e para desligá-la a mesma coisa, tirar da tomada. Pois então, Ana, vou tentar explicar como era a sala para melhor entendimento. A sala era um cômodo bem pequeno. No espaço de uma parede ficava a TV. Na parede do lado esquerdo ficava a tomada. Logo em frente à televisão ficava a porta da sala e na outra parede, de frente à tomada, ficava uma pequena janela de vidro transparente. Como o sol já estava se pondo, o sol batia nessa janela e a claridade do sol batia bem na tomada da parede. Pois então, quando eu peguei o fio para ligar a TV, dava para ver certinho a sombra da minha mão com o fio. Ana, tudo aconteceu em segundos. Eu fui plugar o fio na tomada, mas antes mesmo de eu plugar, a minha sombra plugou primeiro que eu. Eu me assustei, soltei o fio que caiu no chão, mas a sombra continuava ali, Ana, segurando o fio, como se já estivesse plugado na tomada. Então eu saí correndo e contei para minha mãe, que nem ligou. Depois disso eu fiquei com tanto medo que eu fiquei um bom tempo sem nem ligar a TV naquele horário. E também morria de medo de ficar olhando a minha sombra. Será que era um espírito zombeteiro? Como ele conseguiu manipular a minha sombra? Pois a minha sombra se mexeu antes de mim. Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Espero que você tenha entendido. Um beijo para você e para sua família. Deus abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Não foi ilusão, assim, né, de achar, porque dependendo da incidência do sol, a sombra pode dar uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. Mas se você soltou o fio e no soltar o fio e afastar a mão, você continuou vendo a mão segurando o fio na sombra, é esquisito, né? Me lembrou aquele relato. Vocês lembram da moça que ficou cuidando das crianças e eles começaram a brincar de fazer sombra na parede e de repente coisas começaram a acontecer e veio um bicho que falou que eles eram das sombras e uns negócios de sombra também? Tem outros relatos aqui de sombra. Eu lembro mais ou menos de um que o menino, não sei se ele estava numa escola de inglês também, ou lugar para ter assombração, hein? Eles estavam lá e aí ele viu uma sombra passando na parede, mas não tinha relação com o que tinha na sala, entendeu? A projeção daquela sombra ali era tipo de uma mulher que estava de lado, fazendo alguma coisa, mas ele tentava achar, mas de onde que é essa sombra? E olhava aqui, olhava e não achou, não tinha como, ele diz, não tinha como aquela sombra ser de alguém por ali. Eu sei que às vezes, dependendo da incidência do sol, pode ter alguém, vamos dizer, numa outra sala, que o sol tá pegando lá, que a gente não tá nem vendo, mas pelo que ele falava no relato, não tinha explicação, entendeu? Era como se estivesse refletindo na parede a sombra de alguém invisível ali pra gente, que é mais ou menos o que a moça falou, que viu a sombra do lado dela na noite de luar.
uma segunda sombra que não a dela. E tem outros relatos, é que eu não lembro, mas tem outros falando de sombra sem ter. Agora, no caso, essa era a sua. Que nem filme, né? Que não. Quando você mexe, era a sombra do Barba. Era Barba Negra? Alma Negra. No Chapolin. Que ele falava com a sombra, brigou com a sombra dele, não sei, matou a própria sombra, uma coisa assim. Ai, gente, que esquisito. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por isso? Não sei. O cinema que anunciava a morte. Eu não gostaria de ver uma sessão deste cinema. Vamos lá. Olá, Ana, esse relato não aconteceu comigo e não possui nomes, certo? Eu tinha 5 anos quando a minha mãe morreu. Vixe, a perda deixou meus parentes em choque e enquanto eles pensavam na melhor maneira de me dar a notícia, eu comecei a desenhar numa folha. Fiz uma estrela e disse que representava minha mãe. Ninguém acreditou na coincidência. Vivi assim a infância, com uma sensibilidade acima do comum e algumas histórias de difícil explicação. Mas espera aí, quem tá... Enfim, quem tá contando o relato? É um moço, uma moça? Tá. Quando eu tinha 8 anos, fui passar a noite na casa de uma tia, como já havia feito inúmeras vezes. Dormi e sonhei que entrava numa sala de cinema. Eu era uma criança, mas estava sozinha e não havia mais ninguém ao redor. Me acomodei numa poltrona e esperei o filme começar. A tela se iluminou e rodou uma fita antiga. As imagens eram em preto e branco e logo percebi que tinha um padrão. Todas mostravam pessoas mortas. Algumas eram da minha família, outras conhecidas. Enquanto os retratos se alternavam, meu raciocínio foi se confirmando e tive aquela certeza típica dos sonhos. A morte ligava todos os personagens. Mas a última imagem a aparecer destoava das outras. Era do meu avô, que estava vivo na época. Todos que passavam ali já estavam mortos. Mas aí apareceu a do meu avô, que estava vivo na época. E o sonho acabou com esse ponto curioso. E assim que acordei, no dia seguinte, o contei à minha tia. Ela também achou insólito, mas, na hora, não fizemos interpretações. A manhã seguiu tranquila, até que, pouco antes de nos sentarmos para almoçar, o telefone tocou. Era minha outra tia, muito abalada, que ligava para informar a morte do pai. Havia falecido durante a madrugada, vítima de um ataque cardíaco, no mesmo momento em que eu sonhava com ele. Chorei por perder meu avô e, ao mesmo tempo, me assustei com a coincidência. Mais ou menos 2 anos depois, de novo na casa dessa tia, o sonho se repetiu. Eu estava sentada, sozinha em uma sala de cinema e mais uma vez assistia a um filme antigo em preto e branco. As imagens de pessoas mortas se intercalaram e dessa vez o retrato do meu avô apareceu também. E isso fez sentido. Mas logo em seguida, vi surgir o rosto de um tio do meu pai, alguém que eu sabia que estava vivo. Logo que acordei, contei o novo sonho. A repetição havia me deixado curiosa, mas não imaginei que fosse mais um presságio. Afinal, eu nem era próxima desse parente. Concluí que se tratava de, no máximo, uma lembrança. Não era. No dia seguinte, meu pai recebeu a notícia de que o tal tio havia sofrido um acidente de carro fatal. Os anos passaram e perdi a abertura que, acredito, me permitia ter acesso a informações como essas. Senti muito medo depois das 2 premonições e até hoje, antes de deitar,
torço para não entrar em nenhuma sala de cinema enquanto durmo. Esse relato é de alguém que você conhece ou alguma coisa que você pegou na internet, alguma creepypasta, alguma coisa assim? É de alguém mesmo? Olha que o sonho é revelando coisas não muito agradáveis, mas nunca mais aconteceu? Mas agora eu vou ler. Será que foi a sereia do bosque? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Pode ler tranquila, pois os nomes já estão trocados. Este relato que irei contar aconteceu com um amigo da minha prima, praticamente minha irmã, pois fomos criadas juntas. E ela e seu namorado presenciaram também. Bom, somos de uma cidade do interior de São Paulo chamada Casa Branca, uma cidade pequena e muito tranquila. Aqui na nossa cidade existe um horto florestal, onde muitas pessoas fazem caminhadas pelas trilhas, andam de bicicleta, fazem exercícios, enfim. Uma das trilhas do horto dá no bosque municipal da cidade. Nesse bosque existem muitas árvores, playground, mesas para piquenique e 2 ou 3 lagos pequenos. E em um deles, bem no meio, tem a estátua de uma sereia loira, que sempre nos impressionou. Acontece que nesse bosque morreram muitas pessoas afogadas nesses lagos, e sempre achamos muito estranho, pois há avisos por todo o bosque que não é permitido nadar naquele lugar. E as águas ali são paradas, e tem lugar que dá até para enxergar o fundo. Lembro-me de uma vez, meados de 2002, que chegou um aluno novo na escola. Ele tinha o apelido de Socorro, pois tinha vindo dessa cidade. E devia ter entre 16 ou 17 anos de idade nessa época. Numa manhã, ao chegarmos na escola, ficamos sabendo que ele havia morrido afogado em um lago do bosque, misteriosamente. Parentes e amigos contavam que ele sabia nadar muito bem e não imaginavam o porquê dele ter morrido assim. Contei esses detalhes sobre o local para que vocês possam entender melhor o relato. O que vou relatar aconteceu no sábado de carnaval de 2012. A minha prima e seu namorado sempre tiveram muitos amigos e gostavam de andar em turmas. E como o carnaval de rua estava meio chato naquela noite, eles decidiram atravessar o horto florestal a pé. Como estavam no centro da cidade, decidiram entrar no horto pelo bosque municipal, que tem várias trilhas de saída para o horto. Estavam numa turma de 12 a 15 pessoas e foram conversando, dando muitas risadas, brincando. Chegando ao bosque, sentaram nas mesas de cimento que haviam ali, conversaram bastante e decidiram então entrar horto adentro, por uma das trilhas. Lá no bosque estava tudo iluminado, pois havia postes com luz, porém, assim que começaram a andar para dentro do horto, tudo foi ficando escuro. Tão escuro que precisaram ligar a lanterna do celular para enxergar o caminho. E quando já estavam bem longe ali do bosque, eles sentiram falta de um dos amigos, que aqui vou chamar de Saulo. O irmão de Saulo, vou chamá-lo de Robson, que também estava ali, começou a gritar por ele, e todos voltaram pelo caminho para tentar encontrar o perdido. Gritaram e nada. Saulo tinha desaparecido. Todos já estavam desesperados quando Robson encontrou Saulo atrás de uma árvore, meio que transtornado. Robson perguntou o que havia acontecido e Saulo, olhando para o escuro, disse: "Ela tá me chamando." "Ela quem?" perguntou Robson espantado. "Aquela moça loira ali. Olha como ela é linda." "Mas não tem ninguém ali, Saulo. Pare com isso, vamos embora." "Não, ela tá me chamando para nadar com ela lá no lago do bosque. E eu vou. Ela é linda." Robson e os outros ficaram muito assustados, pois não havia ninguém para onde o Saulo estava olhando.
E ele parecia estar transtornado, nem parecia ser ele a pessoa que estava ali. Insistiram e Saulo mesmo assim queria voltar para o bosque, dizendo que aquela moça ia ficar brava se ele não fosse nadar com ela no lago. O negócio foi tão apavorante que o namorado da minha prima começou a chorar de medo, porque lembraram das mortes misteriosas ocorridas naquele lugar. Juntaram todos que estavam ali e pegaram Saulo à força para o tirarem daquele lugar pavoroso. Demoraram um pouco, mas conseguiram sair por uma trilha que dava numa rua, e de lá levaram Saulo para a praça central. Ao chegarem à praça, colocaram Saulo sentado num banco. Ele estava imóvel, com os olhos parados. Decidiram perguntar novamente para ele por que ele tinha voltado para trás na trilha, mas ele não respondia nada. Robson então decidiu levá-lo para casa, porque estava muito preocupado com o irmão. No outro dia, quando a minha prima perguntou para o Robson como que o Saulo tinha passado a noite, ele respondeu que o levou para casa, deitou ele na cama e como só moravam os dois sozinhos na casa, Robson nem dormiu com medo do Saulo levantar no meio da noite e voltar para o bosque. Depois daquele dia, a minha prima e seu namorado contam que Saulo não gosta nem que toque nesse assunto. Nunca mais falou sobre esse dia. Perguntei a ela se podia ser uma zoeira da parte dele para colocar medo nos demais, mas a minha prima disse que o Saulo não é muito de brincadeiras. É um rapaz sério que não brincaria, muito menos com esse tipo de coisa. Quando a minha prima contou isso para mim, até cogitamos a hipótese de ser a sereia do bosque, que convidou Saulo a ir nadar com ela para afogá-lo no seu lago. Ou uma aparição qualquer, um demônio, vá lá se saber, né? Mas de uma coisa temos certeza, que se o Saulo tivesse voltado para nadar como ele queria, ele ia morrer afogado, como tantos outros jovens que ali também morreram. Bom, Ana, esse foi meu relato, espero que tenha gostado. Enviarei alguns que presenciei em breve. Vou enviar, ela enviou fotos do bosque, mas eu não vou mostrar. Beijos para vocês e os bebês, que Deus abençoe, sou fã do canal. Um beijo para você. Mas não tem foto da sereia, cadê a sereia? Bom, sei lá. Vai saber, né, gente? Vai saber. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Amiga maledita é o relato. Oi, Ana e Matheus. Quero contar um relato de uma amiga maledite e não gostaria de ser identificada. A gente nunca identifica ninguém, ok? Todo mundo é fulana e fulano aqui. E a gente sempre pede para que vocês troquem os nomes também. A minha história é recente, ocorreu no final do ano passado e hoje eu tive coragem de contar. Quem sabe possa ajudar meninas que estejam na mesma situação. Era muito amiga, como irmã, de uma garota. Agora eu não sei, ela não falou que os nomes estão trocados, né? Tem que avisar, gente. Tá, eu vou trocar o nome aqui, mas por favor, troquem os nomes e avisem que os nomes estão trocados, senão eu não tenho como saber se você trocou ou não os nomes, tá? Então eu não sei, mas vamos lá, vou colocar o nome de Maria, ou ela é a maledite, eu não sei. Ah, o chat tá na tela. Opa, aí. Sempre troquem os nomes e avisem, os nomes estão trocados, tá? Bom, eu era muito amiga, como irmã, de uma garota chamada Fulana. Viramos amigas na faculdade ainda.
Eu era estudante de turismo e ela de enfermagem. Foram anos de amizade até ela se revelar uma cobra. Tudo aconteceu ano passado. Estava no final de um relacionamento e gostava bastante de um outro homem. Vivia aquele momento de turbulência, sabe? Pois era quase um trio amoroso e todo mundo palpitava nos meus ouvidos. No meio disso, fiz amizade com o fulano, que passei a considerar como um irmão, a ponto dele orientar as minhas finanças. Ele era economista. E eu vi no fulano uma chance de apresentar para minha amiga irmã, a fulana, que não namorava fazia muito tempo, e um amigo próximo a nós comentou que ela estava querendo se acertar com alguém. No entanto, para mim, ela nunca dizia nada do tipo. Apresentei o fulano para fulana, e ele a adorou. Amou minha amiga, e ela fez maior graça, maior doce mesmo, sabe? Eu fiquei até sem graça e não insisti mais. Ele gostou dela, mas ela fez o doce pra ele. E eu fiquei até sem graça, nem insisti mais. Aí que ela começou com as atitudes, sabe? O fulano era muito próximo a mim, só que sempre foi só amizade mesmo. Bem intensa, mas só amizade. E ela que nunca gostou do meu atual namorado. Nessa altura, estava tudo bem comigo ainda. Então, começou a empurrar realmente para que morasse junto. Então, ela começou a empurrar realmente para que morasse junto com o Beltrano e tudo mais. Quem é o Beltrano? É o namorado? Era o namorado? Na época? Ou não sei. Era uma atitude estranha. Até minha amiga de infância... Bom, gente, os nomes devem estar trocados, né? Ela tá querendo trocar tudo aqui, ela não ia deixar os nomes verdadeiros, acho, né? É muito nome, vocês têm que avisar, por favor. Enfim, vou falar os nomes aqui, ó. Não vou falar. Porque começa a ficar confuso. Pra eu ficar trocando, eu mesmo vou me confundir tudo aqui. Cadê? Pera aí, me perdi. Então, ela começou a empurrar para que eu morasse junto com o Beltrano e tudo mais. Atitude estranha. Até a minha amiga de infância, a Ciclana, falava que aquilo não era normal. A fulana começava a falar que o fulano combinava comigo pelo nosso jeito de ser, que não estava afim dele e tal. Mas ela adorava criar uma intriguinha entre nós. Tanto que o meu namorado começou a cismar com o fulano. Resultado, a fulana começou a fofocar que o fulano gostava de mim. E o clima estava péssimo àquela altura. E como quem não quer nada, a fulana chamou o fulano para sair e eles ficaram. Namoraram. Então a fulana comentou que o fulano estava conversando com a ex-namorada e ela armou uma situação que me envolvesse no meio e pela primeira vez o fulano brigou feio comigo, dizendo para não cuidar da vida dele, para deixá-lo em paz. Depois dessa eu fiquei totalmente na minha. Só que o fulano já era bem apegado a mim, me procurava para conversar, ele procurava comigo. Ele se preocupava comigo por conta do término do meu outro relacionamento e o novo relacionamento. Fazia questão de cuidar, de proteger, perguntar a respeito de fazer nova faculdade e tal. E se oferecia para ajustar as minhas finanças. Porém, da minha parte, eu mantinha um limite. Foi no Natal o estopim. O fulano comprou o mesmo presente para mim e para fulana. E para piorar, o presente de Natal que ela deu, o fulano gostou, mas ok. E o meu, que era algo super simples, ele fez assim uma festa de alegria, porque eu consegui acertar o gosto dele. Teve uma vez que ele estava com a fulana e passou a madrugada toda me enviando SMS, preocupado se eu voltaria para o meu ex. Pois tínhamos combinado o encontro, que foi até tarde, e aquilo foi horrível, sabe? Apesar dele ser todo meu protetor, ele mantinha um bom humor comigo e com ela ele era sempre sério. Uma vez briguei com ele porque o fulano deu risada
Briguei com ele porque o fulano deu risada com um comentário da fulana e eu não gostei daquilo, mas deixava a fulana encucada. Eu tô confusa com esse relato. Só que ela jurava pra mim que estava tudo bem. Da minha parte, nunca houve interesse nenhum e acredito que da parte dele também não. Do que, gente? Tô confusa. A Daniele uma vez chegou a ser grossa comigo, falando que... Ah, já falei, tá vendo? Ah, também deve estar tudo trocado. Falando que o fulano nunca falava de mim, que nem lembrava que eu existia. Isso tudo porque reclamei com ela do fulano ficar mandando mensagem a rodo enquanto estava com outra pessoa. Mas o fulano era meio abusado mesmo. Ele ficava stalkeando o meu ex, o meu atual e a ex do meu atual, preocupado comigo. Não é preocupação demais? Não sei. E era isso que eu via, preocupação de irmão. Às vezes ele estava final de semana com ela e ficava mandando recado para mim, querendo conversar, e eu sempre me comportei normal. Aí depois disso já viram, né? Dia 26 de dezembro, a fulana fez uma fofoca imensa pro fulano, contou algo muito íntimo e pessoal meu. E sabe o porquê disso? Porque ela achou que eu e o fulano tínhamos algo do tipo. Gente, não tô entendendo. Felizmente, fiquei sabendo disso 2 dias depois e eu mandei todo mundo se ferrar. Eu não aceitaria mais a amizade dela e nem queria mais confusão sendo amiga do fulano. Cortei conversa, porém confesso que fiquei magoada por muito tempo. Um amigo nosso em comum tentou reaproximar nós duas, mas a amizade acabou. A garota teve a capacidade de contar algo íntimo meu, pessoal de anos atrás, que me machuca muito. Só para poder me machucar. Isso não é amiga, isso é maledite. Contei o que aconteceu para outra amiga e ela deduziu isso tudo que eu relatei, pois até o momento não havia entendido o motivo daquela traição sem sentido. Quis apenas passar meu relato para frente, dizer que as maledites estão por toda parte e por bobagem estragam amizades de anos. Mas essas amizades de anos eram muito boas, porque se a pessoa já tem esse tipinho de índole, eu não dou, sei lá. Não é uma coisa para ser sustentado com uma pessoa desse jeito, sabe? Que você já tá percebendo às vezes que ela é amiga, mas é amiga mesmo. Ou, né, para dar fazer isso. E outro, e o fulano aí? Não é preocupação demais? Certeza que ele não gostava de você, estava na friend zone? Mas no fim aqui a maledite foi amiga, ela foi maledite no final. Eu não entendi direito, eu achei que ficou um pouco confuso, eu não entendi aonde que tava chegando as coisas, meio puladas, meio... Mas tudo bem. Tomem cuidado, pessoal, porque tem gente que às vezes quer resumir tanto a história que come pedaço da história. E aí fica sem sentido, entendeu? Tem que ter uma ligação de uma coisa para outra. Tá? Pra gente... No início eu não tava entendendo nada. Agora eu tô como se eu estivesse no início. Ai, então, tá entendendo? É porque começa assim, ó, fala uma coisa e põe um ponto final e fala outra coisa que pula e fala, mas peraí, e aquilo lá que você acabou de falar, qual que é o desfecho daquilo? Já pula pra outra coisa, já pula pra outra coisa, já pula pra outra coisa, porque às vezes na cabeça da pessoa, ela sabe o que aconteceu, ela sabe a história, mas na hora de passar, ela começa a resumir e cortar tanta coisa que a gente não entende o que aconteceu. Então, tem relato que dá pra ser resumido. Tem relato que precisa colocar uma ligação entre uma coisa e outra ali para a gente poder compreender a situação, né? Mas tudo bem, tá ok. Tudo aqui, aí fechei. A mulher que sarou a assadura do meu irmão, isso muito me interessa. Oi, Ana, amo os seus relatos. Um dia minha mãe me contou esse relato e eu achei curioso, espero que seja contado. Há 34 anos atrás, o meu irmão tinha uma assadura que não sarava de jeito nenhum. Minha mãe levou ele para tudo quanto é especialista que encontrava, passava vários tipos de pomada e nada adiantava. Naquela época não era fralda descartável, né? A minha mãe lavava as fraldas de pano, passava
passava, pois podia ser a fralda de pano, né, que dava alergia. E ela disse que quando ia trocar, o meu irmão saía até pedaço da pele junto. Nossa, do Vitório não chega a ser assim, não. Uau! Era mais uma... Chegava a sair pedaço da pele dele junto. Ela já não sabia o que fazer. Até que um dia apareceu uma mulher de branco, só... Até que um dia apareceu uma mulher que de branco só tinha os dentes. E falou pra minha mãe pegar as fraldas, não passar nem nada, tirar do varal e pôr no meu irmão. E a mulher também pediu um copo de água. Quando a minha mãe foi até o portão novamente, a mulher tinha sumido. E não tinha como ela ter sumido em tão pouco tempo. Pois a rua é muito longa e a minha mãe fez o que a mulher falou. E depois disso, meu irmão nunca mais teve problema. Bom, então eu acredito que essa mulher talvez tenha sido um espírito, porque pelo jeito parece, não sei se seria bem uma assadura ou um tipo de alergia, talvez pelo tipo de tecido, não era nem... E acho que como enquanto a fralda estava no varal, ela deve ter feito alguma coisa lá na fralda, por isso que ela falou, não passa nada, pega do jeito que tá no varal e põe, porque ali tava a mágica pra salvar a bunda do menino, a fralda. E aí ela fazendo assim, porque não passar, se for ver, não tem nada ali influenciaria, né, pensando assim, né, se ela tivesse falado, faz uma mistura com essa erva e passa na bunda dele, ou não, você pega a fralda e você passa essa pomada e depois põe uma folha de... Aí seria uma receita que deu certo pra assadura. Agora, simplesmente não passar, pegar do varal e pôr, não teria porquê, a não ser dela, esse espírito bom, fazer alguma coisa na fralda enquanto tá no varal, e aí você pega e põe na bunda dele e sarou. Que bom. Nossa, mas era ferrada essa assadura, hein? Au, e dói, hein? Deve doer. Ai, judiação. Que legal. Vamos ver. Ganhou na loteria com a ajuda do além. Essa ajuda eu também quero. Vamos lá ver. Todos nós, né? Vamos ver. Os nomes estão trocados. Boa noite, Ana e assombrados. Esse relato aconteceu com meu tio, que vou chamar aqui de Zé. Esse relato aconteceu quando o Zé era mais novo, lá nos anos 90. Ele morava em uma pensão, no Nordeste, e dividia o quarto com mais 2 colegas, João e Beto. Dividia o quarto com mais 2 colegas, o João e o Beto. Uma certa noite, seus colegas perguntaram: Zé, por que toda noite você coloca um papel em branco e um lápis do seu lado? E quando amanhece, você coloca o papel em branco e o lápis na gaveta? E o Zé começou a rir e respondeu: porque eu tinha um amigo que jogávamos juntos na loteria, né? E prometemos um ao outro que quem morresse primeiro voltaria para dizer o número do jogo do bicho pro outro. Então era jogo do bicho. Quem morresse primeiro ia voltar para dizer o jogo do bicho pro outro. Então, toda noite eu deixo o papel e o lápis do meu lado, mas já faz 10 anos que eu faço isso. E nunca tem nada. Mas já virou um costume para mim. 10 anos que o cara morreu e ele tava esperando ainda. Bom, então o João e o Beto resolveram fazer uma pegadinha com o Zé. Esperaram o Zé dormir e anotar alguns números no papel. E quando amanheceu, o Zé começou a gritar: ele escreveu o número! Eu vou receber hoje! E vou jogar! Eu vou receber hoje e eu já vou jogar! E eu vou ficar rico! João e Beto! E eu vou ficar rico! Ponto. João e Beto começaram a rir do Zé e falaram: Zé, joga pouco, tá? Pra testar só. E os dois foram trabalhar. E quando voltaram à noite, a pensão estava em festa. Música alta, todos dançando, e perguntaram à dona da pensão: o
Que era aquilo? E a dona da pensão respondeu: o Zé tá rico! Ele ganhou na loteria! O seu amigo morto escreveu os números! Ele ganhou! Foi quando os dois falaram para a dona da pensão: impossível! Fomos nós que escrevemos no papel para brincar com o Zé! Foi quando o Zé, escutando a conversa, respondeu: meu amigo não sabia escrever, então ele sussurrou para vocês escreverem. Obrigado, eu tô rico! Bom, Ana, hoje o dinheiro acabou, mas o Zé conta com muita felicidade que seu amigo veio e cumpriu a promessa. Bom, o Zé acredita até hoje nesse fato. Boa noite, assombrados. Boa noite, um beijo pra você. Olha só, quiseram dar uma zoada no Zé, tá vendo? E acho que tá certo. Olha só, o amigo dele só não pôs os números lá porque ele não sabia escrever. Vai ver que ele queria. Falou, ui, mas eu não sei. Aí a hora que os caras falaram, vou usar esses caras aqui, vou dar uma inspiração dos números. Ô, amigo do Zé. Vou pôr um papelzinho do meu lado também. Brincadeira. Que legal. Que bom que deu certo pro Zé. Viu? Vai tirar sarro dele. Au, 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 au. Roliça não para de latir. Curtinho também, vamos lá. Meu avô veio cobri-la. Bom, meu nome é fulana, sou de Porangaba, São Paulo. Bem, meu relato aconteceu com a minha avó faz uns 9 meses. Para começar, meu avô morreu há 3 anos. Porém, minha avó e meu tio moravam com ele então até hoje sentimos muita falta. Minha avó sente muito mais que nós, pois ela com o meu avô eram casados há 50 anos. Não admira a falta que ela sente, né? Então, Ana, um dia a minha avó foi dormir e nisso ela deixou do lado dela, no chão, o cobertor, pois aquela noite não estava muito fria, então ela dormiu sem coberta. Então, na madrugada, ela acordou e estava completamente coberta, como se ela não se cobriu. E no dia seguinte ela perguntou pro meu tio se foi ele que a cobriu e ele disse que não. Pois, Ana, minha avó disse que meu avô tinha esse costume de quando havia sem coberta, ele a cobria. Pois a minha avó garante que foi ele sim que a cobriu. Então, Ana, será que foi meu avô mesmo que cobriu a minha avó? Bom, muito obrigada por ter lido o meu relato. Beijos para você e a família. Sou fã demais do canal. Manda beijo pro meu marido e os meus filhos. Um beijo para vocês. Acredito que pode ser sim. Se ela não tem essa lembrança de ter colocado a coberta, estava no chão, e ele tinha esse costume de cobri-la, então acredito que sim. E eles eram tão próximos, tão chegados. Pedido aqui esses dias que é o suco de uva. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana. Nossa, esse relato de 2020. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, eu estava assistindo um relato que, eu não sei se o título era, mas era relacionado à febre do quiabo. É isso? Acho que o menino ficou com vontade de comer quiabo, é isso? Para esclarecer, eu tenho 2 meninos, um de 9 anos e o outro de 7 anos, e uma menina de 4 anos. Meus filhos ficam na casa da minha mãe enquanto eu vou trabalhar com uma amiga, fazendo salgados. Nesse dia específico, eu cheguei na casa da minha mãe muito cansada e com muita dor, pois eu tenho um cisto hemorrágico no ovário esquerdo e um mioma no útero. Fora que tem um DIU
ajustado. Tem um DIU ajustado, é isso? E tudo dá uma dor insuportável. Estou contando este detalhe para você poder entender. Voltando ao relato, eu cheguei na minha mãe por volta das 9 horas da noite e meu filho, de 7 anos, me pediu suco de uva. Eu falei, filho, a mamãe não tá bem. Eu prometo que amanhã a mãe faz para você. Ele ficou meio triste e foi dormir. No outro dia, o meu filho acordou meio abatido, com febre, vomitando muito, a ponto de... eu já não li esse relato? A ponto de vomitar a bilis, que é o suco gástrico. Nossa! Mas mesmo? Ele não comia nada e nem água ele estava bebendo. Ele já estava... eu já contei! Tô aqui com a tag já contado ainda. E eu não vi a tag, mas já tô no finalzinho. Para quem não ouviu, estou contando de novo. Nem água ele bebia, já estava no ponto de levá-lo ao hospital. É que a pessoa pediu esses dias e eu já tinha contado já faz algum tempo. Só que eu também não anotei, entendeu? Quer dizer, eu anotei aqui, mas agora eu não vi. Mas eu não anotei lá na minha lista que eu já tinha contado. Bom, então ele ficou... ele não comia nem bebia água, estava no ponto já de levar ao hospital. Foi quando eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo, lembre-se do suco. Foi então que eu fiz o suco de uva que ele havia me pedido na noite anterior. E lembre-se que nem água ele estava tomando. Mas assim que eu fiz o suco, ele tomou o suco de uva e melhorou. A febre passou na hora e ele me pediu comida, comeu tudo e nem foi preciso levá-lo ao médico. Ele melhorou num passe de mágica. Ok. Bom, contei de novo. Mas é interessante esses relatos aí de vontade, né? Criança ter vontade e acabar ficando doente por causa de alguma coisa assim, né? Às vezes a gente nem se liga. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aqui, ó. Minha avó rezadeira de cobras. Lembra de um outro relato que tinha um cara que benzia um negócio de cobra também? Então. Olá, Ana e Assombrado. Sou muito fã de vocês e já tenho alguns relatos contados por você. Fico louca, rindo pras paredes quando acontece. Tá, deixa eu anotar. Esse aqui ainda não foi lido. Vamos anotar aqui. Mesmo assim, fico feliz e assisto todos os dias tomando café da manhã. Meu nome é Fulana, tenho 50 anos, moro no interior de Goiás. E pode ficar tranquila que caso haja nomes, estará trocado. Desde já me desculpo por erros, pois escrevo pelo celular. Bom, essa história é antiga na minha família e contada por meu pai e seus 5 irmãos. Alguns, incluindo meu pai, infelizmente já desencarnaram. Mas ainda tenho 3 tios vivos e que confirmam até hoje. Meu avô e a minha avó eram extremamente pobres e moravam de fazenda em fazenda nos interiores do estado. Onde encontrassem um lugar para morar e trabalho para alimentar a família numerosa, eles estavam. Não chegavam a passar fome, mas só tinham também o necessário mesmo para sobreviverem. Vovô trabalhava na roça e vovó ficava em casa, cuidando dos filhos que nasciam 1 por ano. Meu pai contava que ela teve 12 crianças, mas só sobreviveram 6, por conta da vida muito dura e da falta de médicos por perto. Doenças que antes eram comuns em crianças acabavam por matar e eram tratadas com ervas e raízes lá no mato mesmo.
Meu pai disse que ele já tinha 5 anos e a minha avó tinha no colo seu irmão menor. Estavam todos no quintal. De repente, uma das irmãs mais velhas, que ainda está entre nós e fará 80 anos, muito lúcida e saudável, ela chamou a minha avó para ajudar a colocar as roupas no varal, pois ela não alcançava. Sim, as meninas ajudavam nos trabalhos de casa muito cedo. Você vê, ela não tinha tamanho para alcançar o varal. Então a minha avó forrou o chão com um lençol velho embaixo de uma árvore ali perto e colocou o meu tio, bebê, deitadinho ali e foi ajudar com as roupas, sempre de olho no bebê e nos outros que brincavam perto. Quando de repente viu, chegando perto do bebezinho, uma cobra muito venenosa chamada urutu. Minha avó ficou paralisada, pois não ia dar tempo de correr e pegar meu tio. Meu pai e a outra que estavam brincando embaixo daquela árvore. Não ia dar tempo de pegar o meu tio, meu pai e a outra que estava brincando embaixo da árvore. Vovó, em uma fração de segundo, se lembrou de uma oração que havia aprendido para afastar ou paralisar cobras. Disseram que ela se ajoelhou e se pôs a rezar e dar nós na própria saia. Na mesma hora, a cobra se contorceu, se enrolou toda e ficou como se nem respirasse, paralisada como um galho torcido. Minha avó não tinha coragem para matar a cobra e arriscar ser picada. Foi lá, pegou as crianças, fez o almoço até que meu avô chegou e aí ele se livrou da cobra. E ela ainda estava lá, imóvel, a cobra. Deu tempo de pegar as crianças, fazer almoço, ele chegar e aí ela ainda estava do mesmo jeito, no mesmo lugar. Depois disso, todas as vezes que se mudavam para uma nova casa em fazendas, ela fazia essas orações para manterem as cobras bem longe. Meus avós eram muito sérios e acredito mesmo que tudo isso foi real. Obrigada mais uma vez, espero que gostem e abraços na família. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, eu não sabia dessa oração para deixar a cobra parada. Meu Deus, gente, é bom saber, né? Sabe, assim como é bom você ir pro mato bem munido, não custa nada a gente aprender as orações e ir pro mato munido de orações também, não é? Olha só, e tem que ir rezando e dando nó no vestido. Ixi, ia só conseguir dar um nó na camiseta. Eu não tô conseguindo dar nó. Mas é interessante. Esse, assim, eu nunca vi da cobra se contorcer, paralisar e tal. Eu lembro de um outro que ele era um outro benzedeiro lá, rezador, que era alguma coisa com cobra também. Vocês lembram que ele foi no sítio, tinha um monte de cobra, e aí ele mandou as cobras embora, as cobras... não lembro. Música. Tá rolando mesmo, acabou com defeito, é? Relato curtíssimo. Paralisia do sono. Quem pegou no meu pé? Olá, Ana, me chamo Fulanoel, tenho 27 anos, sou universitário, iniciando o 4º ano do curso de Direito. Conto isso pois sempre tento ser o mais racional e analítico possível. Eu moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Essa história aconteceu comigo no final de 2018, em meados de outubro e novembro. Eu tinha acabado de deitar, devia ser perto da meia-noite. Eu ainda não tinha dormido. Tenho certeza de estar bem acordado. Mas de repente entrei em um estado catatônico. Eu não conseguia mexer nenhum dedo. Meu coração acelerou muito e eu fiquei desesperado. Mas isso não é o pior. Dado um momento naquele estado, eu senti uma mão em meu pé, por cima da coberta. Uma mão grande que apertou e segurou ele. Eu não conseguia falar nada, mas mentalmente eu chamei por Jesus.
com muito custo, pois até mentalmente era difícil balbuciar algo. Depois de muito tentar, eu consegui pronunciar o nome do Filho de Deus. E aquilo largou meu pé e a paralisia foi passando. Posso dizer com propriedade que eu não estava dormindo. Eu tenho certeza disso. Eu fiquei meio traumatizado, mas fiquei quase um mês com medo de ir deitar. Foi uma das piores sensações que eu já tive. Não contei para ninguém, então relatar para vocês é um meio de desabafo. Muito obrigado. Acompanho vocês há muito tempo, não desde o blog, mas lembro-me do início do canal, os primeiros especiais, primeiros relatos, enfim, a companhia de vocês é terapêutica. Sinto-me como se fosse da família. No canal Assombrado e no Vida de Nozes pude perceber o quanto vocês são gente como a gente. Tenho fé que um dia poderei dar um abraço e tirar aquela selfie. Vamos sim, um super mega abraço. Um abraço para você, obrigada. Manda esse relato aí da possessão aí que você falou, tá? Quando você tiver um tempo de escrever. Então, esse caso que ele contou se parece com 2 casos que eu tive. O negócio de segurar o pé, que eu contei um tempo atrás aqui por cima da coberta, só que eu não estava paralisada, eu não tive a paralisia, eu simplesmente estava na cama, não lembro se eu estava, não, eu acordei com a mão, tipo, pegando no meu pé por cima da coberta, igual ele disse aí, só que deu uma mexidinha ainda, sabe, assim? Deu uma mexidinha, mas era uma mão pequena. Não sei. Aí, mas não deu paralisia do sono, nada. Nesse lance dele estar acordado e ter a paralisia, também já aconteceu comigo. Eu lembro que um dia eu tava deitada e eu nem tava de costas, porque eu achava que a paralisia dava assim quando a gente tava deitado de costas, sabe? É o que minha avó falava, que quando você dorme de barriga pra cima, principalmente depois se você comer e deitar de barriga pra cima, você dá a pisadeira, ela falava. Que a pisadeira, que é a paralisia, que você sente aquela pressão no peito e não consegue se mexer. Então, mas quando eu tive a paralisia do sono, eu tava realmente de barriga pra cima. Só que não sei, eu já tava dormindo, acordei paralisada. Aí, nesse dia, eu tava deitada de lado. Tava deitada naquele que você tá esperando o sono chegar, mas como ele disse, eu não tava dormindo e nem com sono eu tava ainda. E nem o Matheus tava, a gente fica, sabe aquela hora que você fica quieto? Vamos ficar quieto pra ver se dorme. Aí você fica lá deitada. Eu tava deitada de lado, assim. Não que, eu tava quase lá, quase cá. Não tava, eu tava deitada mesmo. Aí de repente deu, sabe que nem poste de luz quando estoura, assim? Pá! E o meu ouvido fez aquele pá, aquele negócio assim, e eu paralisei. E eu fiquei de lado, assim, meio paralisado. E aí eu fiquei, meu Deus, agora vai acontecer alguma coisa. Porque sempre que paralisa, algo sobrenatural acontece. Aí eu vou ver alguma coisa, vai chegar um negócio perto e eu lá, paralisada de lado. Foi aí que eu lembrei de um relato que eu tinha lido aquela semana, eu acho, no sobrenatural.org, de um moço que falou que a melhor forma de você sair de uma paralisia, porque quando a gente entra na paralisia, você começa a ficar desesperado que você quer mexer tudo. E a melhor forma é tentar mexer o mínimo, tentar mexer algo pequeno, um músculo pequeno. E começar com aquilo e aí aquilo vai soltando. E eu lembrei disso. E ele disse que tinha começado a mexer o dedinho. Aí ele começou a mexer o dedinho, aí ele conseguiu mexer a mão e voltou. E eu lembrei disso na hora que eu tava paralisada. E aí o músculo que eu comecei a tentar mexer foi a língua. E eu comecei a mexer a língua e fui voltando e deu certo mesmo. Eu consegui sair daquele estado de paralisia antes que alguma coisa acontecesse. Aí eu falei, uia. Não, nesse dia o Matheus estava dormindo sim. Foi o dia que eu senti alguma coisa andar na cama, que ele não estava dormindo. Nesse dia que eu paralisei, ele já tava. Só que daí eu fiquei com medo de dormir de novo. Falei, aí se eu paraliso e eu vou ver alguma coisa. Aí, e nesse dia,
Toda vez que eu fechava o olho, e nem era com tanto sono assim, não, eu fechava o olho e dava uma relaxada, eu sentia um negócio assim, como se, sei lá, um frio, e como se eu subisse. Por umas 3 ou 4 vezes eu senti isso a hora que eu relaxava. Aí eu fico pensando, será que era um começo de desdobramento? Tipo, que eu ia sair do corpo, aí eu voltava? Porque depois eu nunca mais senti isso. Esse ímpeto de, meu Deus, tô saindo, volta aqui. Meu Deus, tô saindo, vai sair nada não, que eu tô com medo, vou pro outro lado. Alguma coisa que queria me tirar dali do corpo aquele dia, mas eu não deixei. Paralisou, falei, eu vou sair da paralisia antes de ver alguma coisa. Aí eu fechava o olho, o corpo, ia sair do corpo, falei, não vou sair, vou ficar. Mas eu fiz tudo isso sem a consciência de que só hoje eu penso nisso, né? Na época eu só tava com medo mesmo. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Vamos ver este daqui primeiro. Relato do Mistério da Aliança. Acredito que é esse aqui que me pediram. Mistério da Aliança. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou do interior de São Paulo e sou fã de longa data de vocês. Vou contar um relato que estou enrolando há anos para contar. E aconteceu com a minha família, já tem uns bons anos também. Porém, continua fresco na memória por ter nos marcado bastante. Os nomes estão todos trocados. Bom, os meus pais eram casados e usavam um par de alianças de ouro para simbolizar o matrimônio, como é o costume, né? Então, um dia, estávamos arrumando a casa para receber alguns amigos. E o meu pai, que aqui vou chamar de Guilherme, foi lavar a área da churrasqueira, a pia, o balcão e tudo mais. Sendo assim, ele tirou a aliança e colocou em cima do balcão para não estragá-la com os produtos que ele iria usar. Depois da faxina, enquanto nos arrumávamos, o Guilherme deu por falta do seu anel, né? Deu a falta do seu anel e foi procurar onde havia deixado. Porém, não estava em lugar algum. Até o registro da pia foi tirado para ver se não teria caído ali. O coisa da pia, enfim. Nós nos convencemos de que, de alguma forma, a aliança devia ter ido para o lixo durante a arrumação. Um outro par de alianças foi comprado um tempo depois, mas o original era de um ouro muito mais puro e por algum deslize, a nova aliança do Guilherme foi comprada um número menor do que o ideal. Então vivíamos falando como era uma pena a antiga ter sido perdida. Aproximadamente uns 4 anos depois, em outro dia de arrumação na casa, o Guilherme foi fazer uma manutenção em alguma coisa e precisou da sua maleta de ferramentas, que era usada muito frequentemente. Quando ela foi aberta, o Guilherme gritou para mim e para minha mãe, para irmos ao seu encontro. E, para nossa surpresa, dentro do compartimento de parafusos, lá estava a aliança perdida, intacta, como se tivesse sido colocada ali naquele momento. Gente, a maleta era muito usada. Eu mesma já havia aberto aquela maleta para pegar coisas e não tinha nenhuma aliança lá. Fora que no dia em que ela foi perdida, nós apenas lavamos a casa, não foi usado ferramentas. Fora que se tivesse ficado esse tempo todo no meio dos parafusos e das ferramentas, ela estaria até cheia de arranhões, o que não era o caso. Obrigada por ler meu relato, que tanto intriga minha família até hoje. Escrevi ouvindo um relato de Maledite aqui. Não perco nenhum vídeo. Virei até membro para acompanhar. Beijos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então, essas coisas que são muito estranhas, né? Porque 4 anos depois, 4 anos depois de perder a aliança, de sumir, né? E usar
a maleta de ferramentas, pega coisa, e aí de repente você abre, pum, tá lá. Bom, pelo menos devolver. Sei lá o que foi que pegou, enfim. Que coisa, né? Some e aparece num lugar aleatório. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.